Neste dia 22 de fevereiro, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. A cadeira representa o munus do ensino e do governo. Então nós celebramos hoje a missão de mestre e de pastor, que nosso Senhor Jesus Cristo confiou a São Pedro, príncipe dos apóstolos. Nós celebramos o primado. Simão Pedro foi constituído por Jesus o primeiro entre os 12 apóstolos, a cabeça do colégio apostólico, princípio e fundamento visível da unidade da Igreja. Nós celebramos então o munus, a missão de São Pedro de confirmar os irmãos na fé. Como diz a antífona de entrada de hoje, tirada do Evangelho de São Lucas, são palavras ditas pelo próprio Jesus a Pedro. No antigo calendário anterior à reforma litúrgica, hoje se celebrava a festa da Cátedra de São Pedro em Antioquia. São Pedro foi quem foi bispo na igreja de Antioquia primeiro. Depois ele se dirige a Roma, como nós sabemos. Na cidade de Antioquia da Síria, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Antes eles eram chamados de os que seguem o caminho, os seguidores de Cristo. E a Cátedra de São Pedro em Roma era celebrada no dia 18 de janeiro, que, segundo a tradição, é o dia da fundação da Igreja de Roma, dia em que São Pedro fundou a Igreja de Roma, que é a cabeça e a mãe de todas as igrejas do mundo. Por isso nós dizemos que a Igreja é romana, tem a sua sede ali onde os apóstolos Pedro e Paulo derramaram o seu sangue, ali onde Pedro exerceu o seu munus, o munus petrino, nos últimos anos de sua vida. E nós nos lembramos então que a Igreja é a nossa mãe, que a Igreja, como diz São Paulo a Timóteo, é a coluna e o fundamento da verdade. Pela Igreja nós fomos gerados para uma vida nova, gerados em Cristo. Nós somos nutridos, somos alimentados pela Santa Igreja, pela palavra, pela Eucaristia. Somos curados de nossas enfermidades, pela confissão, pela unção. Enfim, a Igreja, por isso mesmo, é a nossa mãe. Por isso se diz a Santa Mãe Igreja. Nós somos os seus filhos e devemos respeito, amor, admiração, defender a nossa mãe, a Igreja, daqueles que a atacam, daqueles que a difamam. Por isso, celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar também esse mistério da Igreja, do qual nós fazemos parte, porque somos membros do corpo de Cristo, mas que é muito maior do que nós. A ela pertencem os homens e mulheres justos do Antigo Testamento,
pertencem os anjos e os santos, a Virgem Maria, os apóstolos, enfim. A igreja tem uma parte visível e uma parte invisível. Pertencem a ela os que estão nos céus, que estão no purgatório, todos aqueles que são batizados, portanto, também aqueles que não estão visivelmente dentro das fronteiras da igreja, os nossos irmãos separados, também eles, de certo modo, pertencem à igreja, embora de modo imperfeito, não estejam em plena comunhão, mas pelo batismo fazem parte do corpo de Cristo. Então também eles pertencem à igreja. São Pedro, na primeira leitura de hoje, fala aos presbíteros que devem ser pastores do rebanho de Deus e que devem cuidar dele não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que lhes foram confiados, mas como modelos. Então, São Pedro, como pastor supremo, essa é a missão do Papa, sucessor de São Pedro, ser vigário de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, a cabeça invisível. Mas o Papa, que é seu vigário, seu representante, justamente porque é sucessor de São Pedro, é a cabeça visível da igreja. Deve presidir a igreja na fé, na caridade. Por isso é chamado de o pastor supremo. O pastor supremo é Cristo, mas o Papa é o seu vigário, seu representante na terra. Quando nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, entregou as chaves do reino a Pedro. Fez dele a cabeça do colégio apostólico. Essa missão foi transmitida aos seus sucessores justamente na Cátedra de Roma, aqueles que se tornaram bispos de Roma depois dele. Então hoje também nós rezamos especialmente pelo Santo Padre o Papa, para que cumpra a sua missão de presidir a igreja, de confirmar na fé. Peçamos pelo vigário de Cristo, para que Deus o ajude a cumprir a sua missão. Amém.